Pessoal, boa noite a todos aí. Não sei que horário vocês vão estar assistindo aí o vídeo. Eu estou gravando essa aula então referente à continuidade aí do conteúdo e já uma iniciação ao FluidSim. Então, vou estar repassando essa aula aí para o pessoal tanto da turma do balcão que está iniciando a parte de diagramas pneumáticos e estudo de válvulas, cilindros, atuadores, e também para o pessoal da Rorato que já iniciou a parte de diagramas e vai iniciar agora a parte de montagem no FluidSim. Então, só para o pessoal, por enquanto, que ainda não viu válvulas, né, e também para o pessoal que já viu, eu vou dar uma revisada nos conceitos para a gente começar a desenvolver alguns diagramas aí já diretamente no FluidSim, né? Então a gente vai pular uma etapa aí que é o desenvolvimento dos diagramas na mão para poder adiantar um pouco o conteúdo e ficar mais fácil de expor o conteúdo para vocês aqui pelo computador. Então eu estou disponibilizando 3 arquivos para vocês, né? A aula em slides, que vai ser aonde a gente vai se basear para iniciar toda a parte de simbologia, funcionamento das válvulas, o que é uma válvula. A gente tem 2 apostilas também de apoio, né? Uma apostila do Senai e uma apostila da Parker. São apostilas também bem completas nesse âmbito aí. Então, o primeiro conteúdo que nós precisamos aprender para iniciar aí o desenvolvimento do diagrama são em relação às válvulas, válvulas pneumáticas ou válvulas hidráulicas. Vamos tratar como se fosse análogas, porque a simbologia e funcionamento são bem similares, né? E aí, conforme a gente for adentrando no conteúdo, a gente vai diferenciando uma válvula da outra. Então, a válvula ele é um termo muito genérico, tanto para pneumática como para hidráulica, né? As válvulas elas têm várias funções aí dentro de um circuito. Elas podem orientar fluxo, impor bloqueio, controlar a intensidade ou vazão, né, que são o caso das válvulas reguladoras de fluxo, ou pressão, que são os reguladores de pressão, né, ou aquelas unidades lubrifil, que a gente já viu em sala também. Então, tudo isso também pode ser considerado válvula. Se ela fizer desenvolver alguma alteração no fluxo, direcionamento de fluxo, impor a passagem de fluido, ela pode ser considerada então uma válvula. E a gente vai iniciar por uma válvula que é a válvula direcional, que ao meu ponto de vista é a principal válvula que a gente utiliza aí tanto na hidráulica como na pneumática. A válvula de controle direcional no slide 77 vai estar para que se vocês quiserem acompanhar, mas pelo vídeo já vai estar passando por aí também. Essa válvula ela é a válvula fundamental de qualquer circuito. Então é ela que dita se um cilindro vai avançar, se um cilindro vai recuar, se um atuador rotativo vai girar para a direita, vai girar para a esquerda, se no caso ali uma ventosa ela vai prender uma peça ou ela vai soltar essa peça, tudo isso é feito através de válvulas de controle direcional. Então é uma válvula que basicamente executa todas as tarefas, né? Manda na verdade pressão de ar para os atuadores executarem as tarefas. Então ela orienta que o ar ou o óleo tem que seguir em um circuito hidráulico ou pneumático. E essa válvula, então, ela tem algumas variáveis que a gente tem que levar em conta para a gente começar a conhecer e estudar elas, né? Primeiro é a posição inicial. Essa válvula, quando ela está em repouso, não está sendo acionada, porque uma válvula ela pode ser acionada manualmente, de forma elétrica ou mecânica. Qual é a posição que essa válvula tem em repouso? Ela está fechada ou ela está aberta? Vamos imaginar aí uma torneira daquelas que tem mola, sabe aquela torneira com mola? A posição inicial dela é fechada. Então, quando a gente aciona, a gente abre essa torneira, então ela não está em posição
inicial mais. Quando ela fecha, ela volta para a posição inicial. Então, uma mola leva ela para a posição inicial. A gente tem que levar em consideração o número de posições ou a quantidade de manobras que essa válvula pode fazer. Voltando ao exemplo da torneira, uma torneira é uma válvula de duas posições, né? Uma hora ela está permitindo a passagem do fluxo, a outra hora ela está bloqueando a passagem do fluxo. Então, ela tem duas posições. Na pneumática, é comum que uma válvula tenha também duas posições. Só que a primeira posição, ela permite a passagem do ar, a segunda ela bloqueia, ou na maioria dos casos, quando a gente está comandando cilindros de dupla ação, essa válvula ela ou manda ar para uma via ou ela manda ar para outra via, fazendo o cilindro avançar ou o cilindro recuar. O número de vias que uma válvula possui significa a quantidade de vias que essa válvula tem de utilização. Então, considera-se vias de utilização as vias que a gente alimenta a pressão na válvula, as vias que a gente utiliza para avançar ou para recuar os cilindros. Então, essas são consideradas vias de utilização. E os escapes também das válvulas. Tipos de acionamento. Como essa válvula é acionada? Então, eu já disse para vocês, uma torneira, por exemplo, é uma válvula acionada manualmente. Mas também existem válvulas que são acionadas por pulso elétrico, que são as solenoides. Ou tem válvulas que são acionadas por alavanca. Existem válvulas que são acionadas por pedal. Então, tudo entra em tipos de acionamento. Tipos de retorno. O que faz essa válvula voltar à posição inicial? É uma mola? Ou é um outro solenoide ou uma outra alavanca? O que faz a válvula voltar para a posição de repouso e qual a vazão que essa válvula admite, qual a vazão que ela permite que passe por seus orifícios, né? Isso é determinado de acordo principalmente com as conexões de entrada e saída das válvulas. Uma conexão de 1/4, 1/8, meia polegada. Quanto maior, maior a vazão de passagem da válvula. Então, essa aqui é a carinha da válvula direcional. Essa aqui é uma válvula que ela tem duplo solenoide, é uma válvula acionada então eletricamente. Esse tipo de acionamento está aqui, ó, é uma válvula acionada de forma elétrica. Tá? Ela é uma válvula que tem 5 vias de utilização. Contando aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 e 5 vias de utilização e 2 posições. Tá? Por que eu sei que ela tem 2 posições? Ela tem duplo solenoide. Então, não só é por causa disso, mas é um dos fatores que pode determinar. Então, uma hora o ar sai por aqui, outra hora o ar sai por aqui. Tá? Então, de acordo com, dependendo de onde eu mandar um sinal, essa válvula vai permitir, se eu mandar o sinal nesse solenoide, passagem do ar que vai entrar aqui embaixo, passagem do ar por aqui ou passagem do ar por aqui. Na verdade, não necessariamente aqui embaixo, né? Eu tenho que ver agora certinho a numeração dessas válvulas aqui, né? Que de longe aqui não dá para ver, né? Mas ela vai ter, então, 2 vias de utilização, 2 vias de escape e uma via de pressão. Aqui, olhando de longe pela imagem, não dá para reconhecer elas. Então, vamos passando nos slides aí, né? Isso eu vou deixar na mão de vocês, vocês vão estudar com mais calma. Então, o número de posições na simbologia da válvula, que é o que a gente vai usar lá no FluidSim e também se for desenhar os diagramas na mão, a válvula, para representar ela, a gente pode representar o número de posições dela, na verdade a gente deve representar o número de posições dela de acordo com a quantidade de quadradinhos que essa válvula tiver. Então, uma válvula que tem 2 quadrados, dividido em 2 quadrados, são válvulas de 2 posições. Se ela está dividida em 3 quadrados, são 3 posições. Então, a partir dessa base, a gente começa a numerar as válvulas, numerar as vias, fazer os desenhos das passagens, dos bloqueios, os acionamentos, tudo através desse símbolo aqui base. Então, a gente começa a desenhar a válvula a partir dessas vias aqui, desses desenhos aqui. Então, conforme o número de posições. Na pneumática é mais comum a válvula de 2 posições, né, que vai avançar o cilindro para um lado e avançar o cilindro para o outro. Na hidráulica é muito comum a válvula de 3 posições, porque a válvula de 3 posições permite uma
parada intermediária, o centro da válvula, que é onde a válvula vai estar em posição, às vezes, de repouso, e vai permitir que um cilindro fique avançado em meio curso, ou recuado totalmente, ou avançado totalmente, sem com que a gente continue mandando pressão de avanço ou de retorno, né? Porque a gente viu lá que na hidráulica o cilindro permite isso, né? Parar em meio curso, porque o fluido hidráulico ele é incompressível. Então, aqui então é a representação, né? Uma aplicação num circuito, que já é um primeiro circuito pneumático aqui, ó, a gente tem duas válvulas. Essas duas válvulas são duas válvulas, então, a princípio de duas posições. A gente vai ver o restante mais para frente, mas a princípio aqui é uma válvula e aqui é outra válvula. Percebam que ela são divididas em dois quadradinhos aí, que significa então a quantidade de posições que essa válvula tem. Dentro desses quadrados aí que representam as válvulas, a gente começa a preencher o interior da válvula com vias que são consideradas as passagens e os bloqueios, né? Então, aonde o ar passa, que é representado por uma setinha, e aonde o ar é bloqueado, que é representado por um T. Então, aonde tem um T, a gente chama de bloqueio. O bloqueio então significa que o ar chega por ali e para ali. A passagem significa que o ar entra de uma via e sai na outra. Então, o ar entrou e o ar saiu. Beleza? Então, aqui é com o número de conexões de trabalho. Então, somente vias de utilização, escape e pressão, que são consideradas as vias. Então, aqui nesse caso, vamos pegar um exemplo. Aqui essa válvula, ela tem, então, ela tem, a gente pega um dos quadradinhos dela, em ambos os casos a gente vai considerar um dos lados do quadrado e vai contar quantas vias essa válvula tem, porque cada quadrado indica uma posição. Então, a primeira posição da válvula, que é o repouso, tem que ter o mesmo número de vias da segunda posição. A válvula não vai perder uma via ou ganhar uma via, não vai ganhar ou perder uma via durante o decorrer aí, durante o decorrer da troca de posição. Sempre o número de vias vai prevalecer. Então aqui essa válvula ela tem um bloqueio. O bloqueio, o ar chega e não vai para lugar nenhum. Então ele conta como uma via de utilização. E aqui eu tenho uma passagem, ó, que é a flechinha. A passagem, o ar entra e ele tem que sair. Então se ele entra e sai, eu tenho que ter, consequentemente, duas vias, né? Uma via de entrada e uma via de saída. Então eu posso dizer que essa é uma válvula de 3 vias e 2 posições. Então ela é uma válvula de 2 vias. 3 vias e 2 posições. Então o ar entra e sai e o ar aqui é bloqueado. Se eu for pegar o outro lado, acontece da mesma forma. O ar entra e sai e o ar é bloqueado, então eu tenho 3 vias de utilização e 2 posições. Aqui entra ar também, ó, no 12. Essa é uma válvula que o acionamento dela é por pressão, por piloto, pressão positiva. Então o próprio ar troca a posição dessa válvula. Mas não a pilotagem da válvula não entra como via. É uma entradinha que existe na válvula, tem uma mangueira que vai alimentar essa válvula. É por aqui que troca-se a posição numa válvula pilotada, né? A válvula pilotada não é manualmente que eu troco a posição, nem por pulso elétrico, é por ar mesmo. E por aqui, então, tem uma entradinha de ar, mas não é uma via de utilização, não é uma via de alimentação de pressão e nem uma via de escape, que são as vias que contam. Então, exclusivamente, essa é uma via que não conta quando a gente for dimensionar uma válvula, porque é uma via de piloto, então não serve como contar, não conto nela. Então a regrinha prática é a passagem, que é a flechinha, conta 2 vias, e o Tzinho, que é o bloqueio, conta uma via só. Então pega um dos lados da válvula e conta quantas vezes toca-se a parte interna ali do quadrado da válvula. A flechinha diz então respeito para onde o ar está indo, qual a direção do fluxo. Então, o sentido da flecha representa o sentido do fluxo. E aonde tem seta, tem fluxo, ou tem passagem, ou seja, 2 vias. O ar entra e sai. Então, aqui alguns exemplos. Ó. Aqui é uma válvula
um dos quadradinhos, né, que a válvula ela tem duas vias, mas são dois bloqueios. Então, se o ar entrar por aqui, ele encontra um bloqueio, se ele voltar por aqui, ele encontra um bloqueio. Aqui é uma válvula de 3 vias, né? Uma, duas vias, 3 vias. Aqui é uma válvula de 5 vias. Uma, duas, três, quatro, 5 vias. Então, o ar entra por aqui, bloqueado. Ou o ar entra por aqui, passagem. O ar retorna por aqui, escape, né? Ele entra e sai. O escape das válvulas, eles são representados por esse triângulozinho aqui, ó. O que significa o escape? É a descarga. Se um cilindro está avançado, o retorno dele está cheio de ar. Quando você injetar do outro lado, esse ar que está no avanço, ele tem que ser escapado, ele tem que ser liberado para a atmosfera, né? Ou tem que ser canalizado. E isso a gente chama de descarga, né? E a válvula justamente tem essa função de trocar a posição, fazer o ar ir para uma entrada do cilindro e fazer a outra entrada do cilindro ser descarregada, ou seja, o ar ser evacuado lá de dentro. A gente usa essa simbologia quando o escape é canalizado, então às vezes a gente tem aplicação que o ar não pode ser jogado diretamente dentro na saída da válvula, né? Às vezes o ar é contaminado com óleo, eu preciso de uma mangueira para mandar esse ar ser escapado na parte externa, às vezes, de um painel, para não contaminar ele, né? Então, às vezes, a gente utiliza o escape provido para conexão ou canalizado. Então, vamos identificar aí a válvula. Ó. Essa é uma válvula, então, de 2 vias, 2 posições. Essa é uma válvula de 3 vias, 2 posições. Então, a gente usa a simbologia assim, válvula 3, 2 vias, né? O 3, 2 vias significa 3 vias e 2 posições, né? É meio confuso, mas é assim que acontece. E as válvulas, elas têm, tanto na válvula física como na simbologia, uma identificação em relação aos seus orifícios. Então, no slide aí 87, depois vocês dão um pause aí e estudem em relação às entradas e saídas, às numerações. Mas é uma regrinha bem prática. O 1 sempre vai ser pressão, sempre alimentação de ar, suprimento de pressão entra na via número 1. 4 e 2 sempre são utilização, 4 e 2 sempre vão para os atuadores. 5 e 3 sempre são escapes, então sempre são descargas do atuador. Então, quando um lado enche, o outro lado tem que esvaziar. Então, sempre vai sair pelo número 5 ou pelo número 3. 14 e 12 sempre são piloto. Então, sempre são a parte da válvula que comanda a troca de posição dessas válvulas. Então, ou entrar no 14 ou entrar no 12. Se entrar em um dos dois lados, essa válvula vai trocar de posição. Mas esses não são considerados vias. Então, aqui no caso, aqui não é via, aqui não é via. Só são vias o 4, o 5, o 1, o 2 e o 3. Então, é uma válvula de 5 vias e 2 posições. O escape, né, é um triângulo junto ou um pouquinho separado aí, que significa para onde o ar vai sair. Então, vamos imaginar que tem um cilindro aqui, ó, que o cilindro está recuando, o ar que está preenchendo ele vai ser descarregado por aqui na válvula. Daqui a pouco, quando a gente estiver fazendo os diagramas, vai ficar mais simples para vocês compreenderem isso. As válvulas, então, elas são comandadas de forma manual ou de forma elétrica, tá? Eu vou avançar um pouco o slide aqui para a gente encontrar uma tabelinha que vai dizer como essas válvulas podem ser comandadas. Então, uma válvula comandada por botão, um acionamento geral manual, né? A simbologia está aqui. Os acionamentos mecânicos, né, da válvula também está aqui. O fim de curso, inclusive, o rolete, ó, pedal e alavanca são considerados manuais. O acionamento elétrico. Então, todas as partes de acionamento da válvula, se ela é acionada por ar, eletricamente, mecanicamente ou manualmente, está nessa tabela que eu não vou me prolongar nela. A gente vai utilizar ela por consequência aí, mas vocês têm que ter elas sempre em mãos aí, vai ter nos slides para vocês se orientarem, né? E aonde vai essa simbologia? Ela vai nas duas laterais da válvula. Então, aqui, por exemplo, é uma válvula acionada por botão, ó, botão, e é uma válvula que tem retorno por mola. Então, aqui a mola. Ó. Então, é uma válvula que se eu apertar,
ela avança o cilindro, se eu soltar, ela recua o cilindro. Então, ela tem uma mola que faz ela voltar à posição inicial. Então, se eu não apertar em nenhum botão, ela vai manter o cilindro recuado. Se eu apertar no botão, ela vai avançar o cilindro. Então, é uma válvula que o ar está entrando por aqui, ó, no orifício 1, e em repouso, que é caracterizado do lado direito sempre aqui da válvula, em repouso esse cilindro está recuado. Quando eu troco a posição dessa válvula, ó, perceba o outro lado aqui, ó, o outro lado é escape, porque o outro lado está comprimido. Então tem que ter um escape aqui para liberar pelo 5, né, pela via 5, o ar que estava aqui dentro. Quando eu aciono o botão, troca-se essa posição. Então esse quadradinho que está do lado direito, ele vem aqui para o lado esquerdo, ele faz isso aqui, ó. E aí onde era retorno, que era o escape, ele vira alimentação. Então, a passagem para a ida de ar por aqui, por essa parte do circuito. Então, aqui, quando o ar passa, avança-se o cilindro. E aí, essa via, que era o retorno, ela vira escape, né? Volta aqui para o número 3. Então, o ar que estava aqui dentro se descarrega para o cilindro poder avançar, certo? Então, em relação às válvulas direcionais, eu vou fazer uma videoaula bem breve para não ficar muito cansativa e a gente vai soltando as videoaulas aos poucos aí para vocês irem se familiarizando, tá? A próxima videoaula a gente vai já começar a esboçar os diagramas no FluidSim, falar um pouco das demais simbologias aí que falta complementar, mas então em relação às válvulas direcionais são isso. Utilize então aí o material de apoio, tá? O material de apoio vai ser muito rico em relação a vocês aprenderem a parte de identificação de válvulas, simbologia. É bem completo esse material, tá? Tanto a apostila do Senai como a apostila da Parker, né? Aqui tem as válvulas direcionais, mostra certinho o funcionamento, né, da válvula, por onde o ar circula, os solenoides, diagramas internos dela, fala em relação ao número de posições, número de vias que eu expliquei aqui brevemente no vídeo, fala sobre os tipos de acionamento, então basicamente fala tudo que a gente precisa saber, né, lembrando que essas válvulas direcionais elas são a parte mais importante para a nossa compreensão aí. E aí no decorrer das próximas aulas a gente vai cada vez mais aprendendo sobre esses tipos de válvulas aí, com a utilização delas em circuitos. Então até a próxima aula, tá? Eu já vou gravar ela aqui, logo em sequência eu solto ela para vocês.